mulher perigosa, duas irmãs mentalmente desequilibradas e um crime chocante que se tornou inspiração para um filme de terror. O filme A Órfã 2, A Origem, foi lançado nos cinemas brasileiros no dia 15 de setembro de 2022. E uma das coisas mais aterrorizantes em relação a esse filme e ao primeiro filme lançado em 2009 é justamente o caso real por trás da ficção. Mas antes de irmos ao caso, eu tenho um aviso importante. É com muita alegria que eu venho aqui avisar a vocês que esse é o primeiro de vários casos que nós teremos aqui no especial de Halloween do canal. Durante o mês de outubro, eu vou trazer para vocês uma série de casos assustadores e misteriosos que aconteceram no Halloween. E o vídeo final será sobre um caso brasileiro muito famoso que já inspirou filme, livros e com certeza foi uma verdadeira história de terror. E não esqueça de deixar o like nesse vídeo para me ajudar com o conteúdo, se inscreva também no canal e ative o sininho de notificação. Eu também converso bastante e peço opiniões sobre o conteúdo aqui do meu canal lá no meu Instagram, que é @CamilaGSantos. Além de avisar quando sai vídeo novo aqui no canal, então me siga lá para não perder nenhuma novidade. Agora vamos ao caso. Bárbara Skolova vivia na República Tcheca e sofria de hipopituitarismo, uma doença rara que afeta a produção do hormônio do crescimento e deixa a pessoa com uma aparência bem mais jovem do que sua idade real. Bárbara passou sua infância e sua adolescência frequentando hospitais e fazendo tratamentos por conta de sua saúde debilitada, além de seu comportamento agressivo. Ela foi submetida a tratamento psiquiátrico e foi constatada uma perturbação de identidade, além de um caráter violento em suas ações. Ela fugiu aos 18 anos, cansada de todos os tratamentos pelos quais era obrigada a passar. Um tempo depois, Bárbara conheceria duas irmãs e se envolveria em um crime mórbido. Klara e Katerina Mauerova nasceram na República Tcheca no ano de 1975. Desde pequenas, elas tinham um comportamento estranho, gostavam de se envolver com misticismo e diziam que tinham uma missão divina na Terra. Bom, só por dizer que tem uma missão divina na Terra, já é metade do caminho andado pro caos. Klara, já adulta, entrou na faculdade, se casou e teve 2 filhos. Sua personalidade e sua fixação religiosa fizeram com que seu marido a abandonasse. E após ser abandonada, sua irmã Katerina foi morar com ela. Klara gostava de seus filhos e os tratava bem, mas isso mudou quando a sua irmã trouxe uma hóspede para morar com elas. Era Bárbara Skolova. Bárbara tinha 32 anos na época, mas a sua aparência era de uma criança de 12 anos por conta de sua doença. Morando com Klara e Katerina, Bárbara influenciou as irmãs a se juntarem a uma espécie de culto que defendia tortura, abuso e até escravidão como dogmas religiosos. Mas há pouca informação sobre esse suposto culto. Alguns dizem que as irmãs achavam que Bárbara era uma criança com habilidades místicas e outros defendem que elas sabiam que se tratava de uma adulta. Aos poucos, Bárbara começou a interferir na criação dos filhos de Klara com a ajuda de Katerina. E a partir daí, as coisas vão ficando cada vez mais macabras. O poder de manipulação e as tendências violentas de Bárbara eram tão fortes que ela conseguiu convencer Klara a cometer atos monstruosos contra os próprios filhos. Bárbara se aproveitou da condição mental frágil das irmãs e começou a tomar o controle. Ela inventava mentiras e manipulava as crianças, fazendo a tia e a mãe se voltarem contra elas. Em um determinado momento, Bárbara conseguiu convencer Klara a trancar os seus filhos em uma jaula. As crianças até chegaram a fugir, mas foram capturadas pelas mulheres e trancadas na jaula novamente. As irmãs deixavam as crianças nuas dentro da jaula e aplicavam castigos físicos, além de torturas com eletrochoque, afogamento e queimaduras. Enquanto Bárbara assistia tudo por uma câmera que ela instalou na jaula. Mas a situação ficaria ainda mais assustadora. Bárbara convenceu Klara a engordar os filhos e a praticar canibalismo com eles. Bárbara gostava de ver as crianças chorando de dor, enquanto a própria mãe cortava pedaços de seus braços e suas pernas e comia na frente deles.
As 3 mulheres permaneciam torturando as crianças até que os vizinhos descobriram. Um casal com bebê se mudou para a casa do lado e instalou um sistema de câmera igual ao que Bárbara havia instalado para vigiar as crianças. Mas um erro de transmissão fez com que as câmeras dos vizinhos mostrassem filmagens da câmera que Bárbara havia instalado na jaula. E os vizinhos assistiram às torturas que as mulheres cometiam com as crianças. Quando o casal percebeu que se tratava de cenas da casa de suas vizinhas, eles ligaram para a polícia. E em 2007, a polícia invadiu a casa das irmãs e ficou horrorizada com o que encontrou lá dentro. As crianças tinham partes do corpo faltando e a casa fedia carne podre. Clara e Caterina foram presas, mas Bárbara enganou os policiais e se passou por uma criança de 12 anos que havia sido adotada pelas irmãs. Enquanto as 2 irmãs estavam sendo presas em flagrante, a polícia não desconfiou de Bárbara por acreditar ser mais uma das crianças. Então, ela aproveitou a distração da polícia e fugiu da cena do crime, desaparecendo sem deixar rastros. Bárbara fugiu para a Noruega e se passou por um menino de 13 anos. Lá, ela enganou um casal norueguês e conseguiu ser adotada. Bárbara chegou a frequentar uma escola sem levantar suspeitas, tamanha a capacidade de manipular as pessoas e se passar por uma criança. Alguns anos depois, Bárbara foi finalmente descoberta e extraditada para a República Tcheca. O casal norueguês ficou horrorizado quando descobriu que estavam criando como filho uma mulher de 36 anos, foragida e perigosa. Durante o julgamento, 3 jurados passaram mal com as imagens da cena do crime. As irmãs Mauerova foram julgadas e presas. Klara Mauerova foi condenada a 9 anos de prisão. Katerine Mauerova foi condenada a 10 anos de prisão. E Bárbara foi julgada e presa inicialmente, mas não se tem muitos detalhes sobre a pena dela. O julgamento de Bárbara foi mais complicado devido ao seu histórico de doenças físicas e mentais. Alguns relatos dizem que ela foi transferida para um hospital psiquiátrico um tempo depois. E outros dizem que ela conseguiu um recurso de liberdade e não se sabe seu paradeiro. E não acabou por aí não, porque tem outro caso que tem relação com o filme A Órfã. Esse caso ocorreu um tempo depois do lançamento do primeiro filme. E dizem que o filme acabou influenciando o ocorrido. Nos Estados Unidos, Michelle e Christine acusaram sua filha adotiva, de 8 anos na época, e que morava com eles há 2 anos, de ser uma adulta. A criança, chamada Natalie Grace, nasceu na Ucrânia e tinha nanismo. E ela havia sido adotada em 2010 pelo casal. O caso é tão bizarro que o casal chegou a alterar a idade na certidão de nascimento da menina para 22 anos. Então, o casal simplesmente abandonou a menina em um apartamento, pegou seus outros 2 filhos e se mudou para o Canadá. E eles chegaram a ser detidos por abandono de menor. Para as autoridades e para as mídias, eles acusaram Grace de omitir a sua verdadeira identidade e também de tentar assassiná-los. Michael disse que ela tinha tendências sádicas e sempre tentava machucá-los com tachinhas, além de colocar produtos tóxicos na comida e planejar a morte deles. Esse caso não tem muitas informações, mas após o casal se separar, Michael disse que sempre soube que Natalie era uma criança. Já Christine mantém a sua versão de que a criança é uma adulta e está enganando todo mundo. Em 2019, a ucraniana foi entrevistada em um talk show, mas ela não revelou muito sobre o tempo em que ficou sob os cuidados do casal, mas rebateu a história de que ela era uma adulta vigarista e perigosa que circulava pela mídia. Ela contou também para o apresentador que ela foi instruída pelo casal a dizer a todos que ela tinha 22 anos quando foi abandonada no apartamento. Os novos pais adotivos de Grace disseram na entrevista que ela era uma menina comum e que adorava seus irmãos adotivos mais novos, filhos biológicos do casal. O apresentador ficou desconfiado em alguns momentos, como quando ela disse que se virou sozinha por 1 mês com apenas 8 anos de idade quando foi largada no apartamento, e também quando ela disse que havia passado por mais de 30 famílias. O apresentador questionou também sobre o fato do registro de nascimento da menina ter alguns dados borrados.
e terem também partes apagadas e de difícil compreensão, não podendo assim confirmar ou contestar a veracidade de várias falas dela. Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo do especial de Halloween, e os próximos vídeos serão sobre casos assustadores que realmente aconteceram no dia do Halloween. E alguns deles são tão macabros que eu fiquei assustada de verdade durante as pesquisas. Espero que vocês tenham curtido e deixe sua opinião nos comentários. E eu encerro o vídeo de hoje por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau!